Estamos vendo a tela? Tá sim, professor. Beleza. Bem, pessoal, boa tarde a todos, né? Hoje a gente vai dar início a uma aula que é muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas têm transtorno da personalidade, mas que não são diagnosticados e que tornam difícil o relacionamento com essas pessoas têm um estilo de interpretar o mundo meio complicado, meio difícil, mas que a gente vai adentrar nessa floresta que seria os transtornos de personalidade, não é? Antes, a gente vai falar um pouco de personalidade para que a gente possa se situar bem nesse campo. Uma das coisas que a primeira pergunta, então, que se faz, o que é essa história de personalidade? E aí tem várias, obviamente, como tudo em medicina, como tudo em psiquiatria, tem uma série de versões sobre o que é que seria a personalidade, né? Segundo a escola francesa, seria tudo que nos caracteriza. Já a escola inglesa somente considera a personalidade as funções psíquicas superiores, ou seja, batimento cardíaco, temperatura corporal, pressão arterial, isso não estaria envolvido na personalidade. E na escola alemã, somente a afetividade, a volição, a vontade é que seriam características da personalidade. Enfim, assim, como tudo na vida, né, e como tudo em saúde mental, tem várias leituras sobre o que é que vinha a ser, na realidade, essa questão da personalidade. Uma das questões mais complicadas que envolve personalidade, que a gente vai falar muito sobre isso, é sobre a psicopatia, né? Segundo um grande psiquiatra alemão chamado Kurt Schneider, o Kurt Schneider falava de que psicopatia seria um déficit circunscrito da afetividade. E psicopatia seria todas as patologias psíquicas, né? Então, como o nome psicopata, que se tornou tão comum, obviamente não estava bem adequado, porque, afinal de contas, psicopatia é tudo que é doença relacionada à parte psíquica do indivíduo, né? Mas tinha uma divisão que ele fez, foi as neuropatias, aquela pessoa que sofre e faz sofrer, e as sociopatias, aquela pessoa que só faz os outros sofrerem, né? Obviamente, o termo psicopata é muito mais associado com sociopata. E em termos de classificação hoje, tanto da CID quanto do DSM, nós não vamos falar de sociopatia, nós vamos falar de personalidade antissocial, não é personalidade asocial. A social é aquela pessoa, talvez, que tem dificuldade no relacionamento afetivo. E aí você vai ter, por exemplo, uma síndrome relacionada ao autismo, que é a síndrome de Asperger. Né? Essa síndrome, a pessoa tem um conhecimento muito bom, a parte cognitiva excelente, é aquele aluno exemplar que só tira 10, mas que tem enorme dificuldade de falar com o seu colega, com a sua colega, de falar com vizinhos, com estudantes, com professores, aquela pessoa mais isolada, ela não é antissocial, ela é associal. Isso também pode se refletir numa pessoa que tem alextimia, né? A pessoa alextímica é aquela pessoa que tem dificuldade de mostrar emoções, aquela pessoa que tem dificuldade de falar de seus sentimentos, aquela pessoa que não expressa os seus sentimentos de uma forma mais explícita, de modo que o outro possa entender o que é que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Bem, então eu já falei, né, o termo psicopata não é mais usado, né, embora ainda seja comum na linguagem jurídica, né? A linguagem jurídica sempre está muito atrasada em relação ao avanço da ciência, então falam loucos de toda espécie, psicopatas, né? Uma pessoa que não está dentro do seu juízo, então tem toda uma linguagem jurídica que precisa ser atualizada, né? Mas as leis não são frequentemente atualizadas, de modo que a gente está sempre lendo o jornal de anteontem, quando a gente fala de linguagem jurídica.
Em termos mais modernos, o que é que seria personalidade? Personalidade é a junção de uma parte que nós herdamos, de uma parte genética, que nós vamos chamar de temperamento, mais uma parte que nós aprendemos com a convivência social, que nós vamos chamar de caráter. Então, quando diz que uma pessoa é bom caráter, aquela pessoa tem, de acordo com aquela sociedade, todas as características desejáveis que aquela sociedade acha que são importantes. Então, um bom caráter, na leitura, digamos assim, da psicologia ocidental, é aquela pessoa trabalhadora, estudiosa, aquela pessoa que trata bem as outras pessoas, que é educada, que é cortês. Então, essa é uma pessoa que não faz mal, que não rouba, né? Que não é corrupta. Isso seria uma pessoa de bom caráter. E temperamento, a gente vai falar mais de temperamento explosivo, temperamento mais tímido, um temperamento mais de dificuldade de expressar as emoções ou dificuldade de controlar os impulsos, né? Então, o transtorno de personalidade, então, o transtorno é de multicausalidade. Tanto envolve a parte do temperamento quanto a parte do caráter. É um padrão de respostas de longa duração que aquele indivíduo apresenta, usualmente com início na infância e mais frequentemente na adolescência. Ele é muito mal adaptativo, a pessoa que tem transtorno de personalidade, ele reage às diferentes situações e problemáticas que a vida nos oferece de uma forma inadequada. Essas pessoas que têm transtorno de personalidade interferem muito nos relacionamentos. E aquele padrão de personalidade, ele não consegue modular com as situações. Então, não importa a situação em que ele esteja inserido socialmente, ele vem apresentando sempre o mesmo tipo de comportamento, aquela pessoa que não adequa, que não adapta o seu comportamento às diferentes relações, às diferentes situações sociais. Então, vamos lá, transtornos de personalidade. Então, o que é um transtorno de personalidade? Esse transtorno traduz um transtorno grave de comportamento, envolvendo todas as áreas de atuação da pessoa, resultando em uma considerável ruptura pessoal e social. Apesar de todas as teorias etiológicas, elas concordam que o indivíduo com transtorno de personalidade, ao nascer, já trazem essa predisposição. Então, o transtorno faz parte de sua constituição caracteriológica. Os transtornos de comportamento só começam a ser notados usualmente no final da infância e começo da adolescência. O diagnóstico de um grau maior de certeza só pode ser após os 18 anos de idade. Todos os transtornos de personalidade têm em comum os seguintes aspectos, né? Atitudes e condutas marcadamente desarmônicas, envolvendo todas as áreas de funcionamento, ou seja, trabalho, família, sociedade. O padrão normal de comportamento é constante, de longa duração, ele é invasivo e claramente mal adaptado. As manifestações sempre surgem durante o final da infância, a adolescência e continuam pela vida adulta. O transtorno sempre resulta em problemas no desempenho social e ocupacional. Os indivíduos com transtorno de personalidade apresentam uma certa rigidez de resposta às diversas situações. Sempre criam desconforto aos outros e muitas vezes problemas. O diagnóstico, às vezes, de um transtorno de personalidade, às vezes é difícil de fazer. Apesar de apresentar uma prevalência de 6 a 9% da população, isso é o que os livros dizem, mas eu acho que é em torno de 20% da população. Raramente a pessoa que tem um transtorno de personalidade procura o psiquiatra com essas queixas. A grande maioria não procura ajuda médica e a medicina pouco pode ajudar, colocando a questão do transtorno de personalidade ser um problema médico ou mais um modo problemático do fulano de ser. Então, frequentemente, aquelas pessoas que têm transtorno de personalidade, as pessoas vão se referir com um adjetivo, né? Fulano é difícil, fulano é complicado, fulano é
é um jeito meio estranho, tem várias maneiras das pessoas, no genérico, se referirem às pessoas que têm transtorno de personalidade. O diagnóstico só pode ser feito após obtermos informações de outras fontes, como a família, o cônjuge ou vizinhos. É sempre necessário mais de uma entrevista para se conseguir afirmar com algum grau de certeza que aquela pessoa tem um transtorno de personalidade. Então, são os comportamentos, só frisando algumas palavras que são fundamentais. São padrões de comportamento profundamente arraigados e estáveis, são mal adaptativos e tem várias áreas de funcionamento que estão com problemas. A afetividade, o controle de impulsos, o modo de percepção de pensamento, os modos de estilo de relacionamento interpessoal, todos esses itens estão envolvidos no transtorno de personalidade. É associado a graus variados de angústia e incômodo pessoal e problemas no funcionamento e desempenho social e profissional daquela pessoa. Aparece na infância e na adolescência e continua pela vida adulta, né? E isso, normalmente, com 16, 17 anos, já torna-se claro que aquela pessoa tem um transtorno de personalidade. Grande questão polêmica e filosófica é definir onde é que para o normal e começa o psicológico, né? Isso aí, o patológico, perdão. Em termos de problemas psicológicos, isso é cada vez mais claro, porque os comportamentos, eles se distribuem através de um espectro, através de uma dimensão, eles não são categóricos, né? Então, isso, onde é que a gente traça a linha divisória, que seria um desvio estatístico normal daquela população, ou seria realmente um padrão desadaptativo de resposta às condições de vida, né? Usualmente, ele vem afetando toda a personalidade e todo o comportamento da pessoa. Então, ele é um padrão de comportamento egocintônico e aloplástico. Ele influencia basicamente todas as áreas. E, infelizmente, não vem ele sozinho, ele normalmente vem com algumas outras comorbidades, sendo muito frequente quais? Abuso e dependência de substância, transtornos de ansiedade, transtornos somatossórmicos dissociativos, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos do humor. E existe, especialmente com a personalidade antissocial, uma relação muito íntima com criminalidade. Essa é a grande questão. Nós vamos dizer que a pessoa ou tem um transtorno de personalidade, ou aquela pessoa tem um quadro mais dimensional, que ela pode ter 80%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20% daquele transtorno. Essa é uma discussão que é meio eterna dentro da saúde mental, né? Será? Quando a gente está no extremo, a gente sabe perfeitamente que existe uma categoria sim ou não. Mas quando está no meio, é muito complicado você dizer se aquilo seria uma variação estatística daquela população ou seria já um transtorno de personalidade, né? Então, esses são os vários transtornos de personalidades que a gente vai ver. E, assim, alguns transtornos são mais comuns em homens, como no caso do antissocial, e outros são mais comuns em mulheres, no caso de borderline, né? Será que seria um vício de amostragem? Será que isso seria um bias, né? Ou realmente essas populações teriam mais transtorno de personalidades, como nós vamos ver já já? De acordo com o CID-10, né, os transtornos de personalidade são paranoide, esquizoide, antissocial, emocionalmente instável, que normalmente é o borderline, né? Histriônica, anancástica, ansiosa e dependente. E já de acordo com o DSM-5, eles dividem em clusters, né? O primeiro cluster é o esquizotípico, o esquizoide paranoide, faz parte do cluster A. O B é o cluster que tem a personalidade narcisista, borderline, antissocial e histriônica. E o cluster C é aquele que teria personalidade obsessiva compulsiva, dependente ou de evitação.
nós vamos, obviamente, estudar cada um desses transtornos de personalidade. Nós não vamos estudar as duas classificações, que elas são muito semelhantes. Então, eu vou pegar mais o DSM-5 como referência, mas todos esses transtornos estão também listados lá no CID, basicamente com as mesmas palavras. Então, para não ser repetitivo, a gente vai ficar basicamente no DSM-5. Bem, as características do paranoide, né? É uma pessoa que tem extrema desconfiança, sensibilidade excessiva às rejeições. O esquizoide teria mais um embotamento afetivo, uma frieza com as outras pessoas. E o antissocial, que seria o sociopata, seria o psicopata de antigamente, tem uma falta de respeito e não sente remorso. Esse não sentir remorso é uma das características mais marcantes da pessoa que tem personalidade antissocial. É que remorso para essa pessoa é uma palavra desconhecida. O emocionalmente instável, né, que seria o borderline, é muito impulsivo, marcado pela instabilidade, né, pelos sentimentos de vazio. Aquela pessoa necessita do outro para preencher ela própria. E quando esse outro não está presente, existe uma tendência muito grande de autolesão dessa pessoa, de automutilação que ela faz com o seu próprio corpo, né? O tipo histriônico, já aquele tipo mais teatral, superficial, e que faz uma sedução muito grande das pessoas que estão ao seu redor. O anarcástico seria aquela pessoa teimosa, rígida, perfeccionista, o que também são as características básicas que nós estamos vendo, né? A pessoa que tem um transtorno ansioso de evitação, ela tem enorme insegurança de decidir qualquer coisa, né? Tem uma relutância enorme em se expor. E a pessoa que tem uma personalidade dependente, ela tem enorme medo do abandono, não toma decisões, né? Porque ela é muito dependente do outro tomar decisões por ela. E aí tem os outros tipos de personalidade, os não especificados, os mistos e alterações inoportunas da personalidade que completando o quadro, né? Então, como eu falei, né, você vai ter os clusters do DSM-5, né? E o cluster A, que é caracterizado pela excentricidade, pela peculiaridade, pelo as pessoas mais reservadas, que seriam as características fundamentais do cluster A do DSM-5. O cluster B, que seria a pessoa mais dramática e impulsiva, está traduzido em 4 grandes transtornos de personalidade, que é o borderline, o antissocial, o narcisista e o histriônico. E o cluster C, mais ansioso e temeroso, ele é o transtorno de personalidade de evitação, dependente, obsessivo compulsivo. Muito bem. Então, as diferenças biológicas fundamentais relacionadas a esses diferentes tipos de temperamento, né, de fatores genéticos e ambientais, que causam a personalidade, ou que plasmam a personalidade, que formam a personalidade. E, usualmente, a personalidade se estrutura sobre 4 domínios psicobiológicos. Um, que é a regulação dos impulsos, que é muito frágil, que é muito fraca, especialmente no transtorno borderline. A modulação afetiva, aquela pessoa é capaz de modular afetivamente o seu afeto, e considerando as diferentes situações. Se você está num ambiente que você está indo pela primeira vez, você fica mais reservado. Se é um ambiente que você conhece todo mundo, você pode se expressar mais, rir, brincar, contar piadas, né? A organização cognitiva que a pessoa faz, como é que ela se organiza cognitivamente, e o controle de ansiedade. Então, são essas 4 características que as personalidades têm de comum, né? Uns mais e outros menos em cada um desses aspectos fundamentais. A característica essencial, né, desses transtornos, né, desses distúrbios, é que eles são globais e são injustificáveis para interpretar as ações das pessoas, que muitas vezes são consideradas como humilhantes ou ameaçadoras. Como eu já mencionei, no final da infância, começo da adolescência, né,
E muitas vezes esses transtornos causam problemas com o cônjuge, né? Quando é muito ciumento, questionador de fidelidade, enfim, tem uma série de problemas associados, né? Então, vamos lá. O primeiro transtorno é o transtorno de personalidade paranoide. Ele tem uma sensibilidade excessiva a contratempos e rejeição, tem uma tendência a guardar rancores persistentes, aquela pessoa que não perdoa, que guarda as mágoas para sempre, tem uma desconfiança e tendência a distorcer as experiências da vida por interpretar erroneamente as ações que podem ser consideradas neutras ou até amistosas dos outros, mas ele considera como hostis, como maldosas, ameaçadoras ou desdenhosas para ele. É combativo e obstinado, tem um senso de direitos pessoais que vai em completo desacordo com a situação real, uma autovalorização excessiva dos seus sentimentos e da sua pessoa, uma autorreferência extremamente importante e gosta muito de explicações conspiratórias sobre a vida, sobre o mundo, sobre as situações de uma forma geral. Apresenta muito frequentemente depressão como comorbidade e transtorno obsessivo compulsivo, além de agorafobia, ele não quer muito contato com os outros e pode ter dependência ou abuso de substância. Podem ocorrer episódios psicóticos breves, normalmente relacionados ao estresse, né? Muito breve esses episódios, né? Mas é um antecedente pré-psicótico do transtorno delirante, que pode desenvolver esse transtorno de personalidade, um transtorno delirante mais claramente exposto e definido através do DSM-5 e do CID-10. Prevalência entre 0,5% e 2,5% da população, é muito mais diagnosticado em homens, tem uma prevalência aumentada em familiares de esquizofrênicos e portadores de transtorno delirante. Então, o DSM-5, qual é o critério que ele usa? Então, vamos lá. Bem objetivo aqui. É um padrão de desconfiança e suspeitas invasivas em relação aos outros, de modo que seus motivos são interpretados como malévolos, que começa no início da idade adulta e se apresenta em uma variedade de contextos, com pelo menos 4 dos seguintes. Vamos estudar cada um deles, né? Suspeita sem fundamento suficiente de estar sendo explorado, maltratado ou enganado pelos outros. 2. Preocupa-se com dúvidas infundadas acerca da lealdade e confiabilidade de amigos e colegas. 3. Resulta em confiar nos outros por medo infundado de que essas informações possam ser maldosamente usadas contra si. 4. Interpreta significados ocultos de caráter humilhante ou ameaçador em observações e acontecimentos absolutamente benignos. 5. Guarda rancores persistentes, é implacável com insultos, injúrias ou deslizes. Percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são visíveis pelos outros e reage rapidamente com raiva ou contra-ataque. Tem suspeitas recorrentes, sem justificativa, quanto à fidelidade do cônjuge ou parceiro sexual. E não ocorre, obviamente, exclusivamente durante o curso de esquizofrenia, transtorno do humor com aspecto psicótico ou outro transtorno psicótico. Nem é decorrente de efeitos fisiológicos diretos ou de uma condição médica geral. Bem, esses são os critérios para o transtorno de personalidade paranoide. Agora vamos ver os critérios para o transtorno de personalidade esquizoide. A pessoa apresenta um padrão invasivo de distanciamento nas relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional em contextos interpessoais, que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, como pelo menos 4 dos seguintes. Então, vamos ver quais são os contextos em que pode acontecer a personalidade esquizoide. Não deseja nem gosta de relacionamentos íntimos, incluído fazer parte de uma família. 2. Quase sempre opta por atividades solitárias.
3. Manifesta pouco, se algum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. 4. Tem prazer em poucas atividades, se é que tem alguma. 5. Não tem amigos íntimos ou confidentes, outros que não parentes em primeiro grau. 6. Parece indiferente a elogios ou críticas de outros. 7. Demonstra frieza emocional, distanciamento ou afetividade embotada. E o 8º é aquele igualzinho ao do paranoide. Né? Não pode estar no curso de esquizofrenia, transtorno do humor com aspecto psicótico, quer seja depressão ou mania, ou outro transtorno psicótico, transtorno invasivo do desenvolvimento. Nem é decorrente dos efeitos fisiológicos diretos de qualquer condição médica geral, nem de uso de substância. O terceiro é o transtorno de personalidade esquizotípica, que é um padrão invasivo de déficits sociais interpessoais, marcado por um desconforto agudo e reduzida capacidade para relacionamentos íntimos, além de distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico. Começando, como sempre, no começo da vida adulta, está presente uma variedade de contextos, como indicado por pelo menos 5 dos seguintes: ideia de referência, excluindo o delírio de referência, que aí já teria esquizofrenia; crenças bizarras ou pensamento mágico que influenciam o comportamento e são consistentes com as normas da subcultura do indivíduo. Por exemplo, superstições, crenças em clarividência, telepatia, sexto sentido, em crianças e adolescentes com fantasias e preocupações bizarras. 3. Experiências perceptivas em comum, incluindo ilusões somáticas. 4. Pensamento e discursos bizarros, por exemplo, vago, circunstancial, metafórico, superelaborado ou estereotipado. 5. Desconfiança ou ideação paranoide. 6. Afeto inadequado ou constrito. 7. Aparência ou comportamento esquisito, peculiar ou excêntrico. 8. Não tem amigos íntimos ou confidentes, exceto parentes em primeiro grau. 9. Uma ansiedade social excessiva que não diminui com a familiaridade e tende a estar associada a temores paranoides, em vez de julgamentos negativos acerca de si mesmo. E o critério B, né, não ocorre exclusivamente durante aqueles transtornos, tal qual os outros 3 tipos de personalidade. Bem, com isso a gente termina de falar do cluster A de personalidade, né? E aí nós vamos falar agora do cluster B, começando com o narcisismo. É um padrão generalizado de grandiosidade, com fantasias de comportamento, necessidade de administração e Professor, falta de empatia. Diga. a gente tá, Diga. eu acho que ficou bem baixo o áudio, pelo menos para mim. Ah, mas eu não fiz nada, eu só mudei de cadeira. Tá tudo como estava, né? Sentimento grandioso da sua própria importância, por exemplo, exagera realizações e talentos, espera ser reconhecido como superior, sem ter essas realizações que sejam mensuráveis pelas outras pessoas, né? Que as outras pessoas achem. É uma preocupação com fantasias de limitado sucesso, poder, inteligência, beleza, o amor ideal, crença de ser especial e único, que somente pode ser compreendido ou associar-se a outras pessoas ou instituições especiais ou de uma condição elevada. 4. Exigência de uma admiração excessiva por todos têm que reverenciar aquela figura absolutamente caída do céu por engano. 5. Sentimento de intitulação, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um tratamento especialmente favorável ou obediência automática às suas expectativas. 6. É explorador em relacionamentos interpessoais, tira vantagem de outros para atingir seus próprios objetivos. 7. Ausência de empatia, reluta em reconhecer ou identificar seus sentimentos e necessidades alheias. 8.
frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo de inveja alheia. E 9, comportamentos e atitudes arrogantes e insolentes. Bem, nós vamos ver o outro agora do critério B, que é o transtorno histriônico da personalidade. A personalidade histérica, referida no CID-10 como transtorno histriônico de personalidade ou histérica, conforme denominação antiga. Antigamente falava em personalidade histérica. É caracterizado por um comportamento colorido, dramático, extrovertido, sempre exuberante. É um dos únicos distúrbios que mais frequentemente acomete o sexo feminino. Os histriônicos, as histriônicas, né, tendem a exagerar seus sentimentos e pensamentos, apresentam acessos de mau humor, lágrimas, acusações, que por não perceberem que são o centro das atenções, ou quando não recebem elogios e aprovações. Frequentemente animados e dramáticos, tendem a chamar atenção sobre si mesmo e podem, de início, encantar as pessoas com quem travam conhecimento por seu entusiasmo, aparente fraqueza ou capacidade de sedução. Tais qualidades, contudo, perdem sua força à medida que esses indivíduos continuam e exigem o papel de ser o dono da festa. Possuem autodramatização, teatralidade, expressão exagerada de emoções, sugestionabilidade, afeto superficial e lábio, busca contínua de aprovação, necessidade de ser sempre o centro das atenções. O comportamento é bastante sedutor, tentativas e ameaças de suicídio para obter e chamar a atenção, relações interpessoais instáveis, superficiais e não gratificantes, e apresentam comorbidade com depressão maior, transtorno de somatização ou transtorno conversivo. Apresentam uma prevalência de 2 a 3% da população em geral, é muito mais diagnosticada em mulheres e tem uma prevalência aumentada do mesmo transtorno, assim como o do transtorno antissocial e do alcoolismo em familiares. Como é que o DSM-5 fala, então, né, desse transtorno? É um padrão generalizado de excessiva emocionalidade e busca de atenção, e acontece numa variedade de contextos, como indicado por 5 ou mais dos seguintes critérios. Primeiro, sente desconforto em situações nas quais não é o centro das atenções. 2, a interação com os outros frequentemente se caracteriza por um comportamento inadequado, provocante sexualmente ou sedutor. 3, exibe mudança rápida e superficialidade na expressão das emoções. 4, usa constantemente a aparência física para chamar atenção sobre si. 5, tem um estilo de discurso excessivamente impressionista ou carente de detalhes. 6, apresenta autodramatização, teatralidade e expressão emocional exagerada. 7, é sugestionável, ou seja, é facilmente influenciável pelos outros, pelas circunstâncias. 8, considera os relacionamentos mais íntimos do que realmente são. Né? E agora vamos ver o que talvez seja o mais comum dos transtornos de personalidade, que é o borderline. Né? O transtorno que tem uma tendência para agir impulsivamente, sem considerar as consequências, tem uma instabilidade afetiva extremamente elevada, acessos de raiva e explosão comportamentais, especialmente quando atos invasivos são criticados ou impedidos. A autoimagem, objetivos e preferências são pouco claras, tem um sentimento crônico de vazio, os relacionamentos afetivos são intensos e instáveis e frequentemente ameaça de suicídio e faz automutilação de uma forma muito frequente. Pode aparecer sintomas psicóticos, olha que aspas, psicóticos, está em aspas, né, como alucinações, distorções da imagem corporal, fenômenos hipnagógicos, aquelas alucinações quando a gente está começando a dormir, ideias de referência em situações de estresse. Morte prematura,
usualmente decorrente de tentativa de suicídio e comportamento autoagressivo, e outras complicações comuns, como perda de emprego, interrupção na vida acadêmica, casamento desfeito, enfim. É uma pessoa que tem uma série de sintomas, né, graves, né, em relação ao seu comportamento. Prevalência de 2% da população em geral, prevalência 5 vezes maior em familiares, apresenta como comorbidade frequente abuso, substância, transtorno do humor e bulimia. Frequentemente tem uma história de abuso físico e sexual, negligência, abandono e perda parental na infância. São aquelas pessoas que perdem um pai, né? E aí sentem uma falta muito grande, né? Que sofreram abuso de um tio, de um avô, de um padrasto, né? Tem todos esses problemas acontecendo com borderline, além de ter uma comorbidade muito grande com bulimia, né? Bulimia e borderline andam junto um do outro, assim, numa intensidade muito, mas muito frequente. Quais são os critérios para borderline? Então, é um padrão não invasivo de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, autoimagem, afetos, acentuada impulsividade, que está indicado por 5 ou mais dos critérios abaixo. 1. Esforço frenético para evitar um abandono real ou imaginado. 2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância de extremo de idealização e desvalorização. Então, aquela pessoa leva a pessoa a ser Deus e o diabo também. Basta 1 minuto que se aparecer dois. 3. Perturbação da identidade. Sempre está feia, não está legal, ela não tem uma autoimagem legal dela própria, né? Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa: gasto financeiro, sexo, abuso de substância, dirigir de forma imprudente, comer compulsivamente, recorrência de comportamento, gesto e ameaças suicidas ou comportamento automutilante. 6. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor. 7. Sentimentos crônicos de vazio. 8. Raiva inadequada e intensa ou dificuldade de controlar a raiva. 9. Ideação paranoide transitória caracterizada e relacionada ao estresse ou sintomas dissociativos graves. Muito bem. Essas transtornos de personalidade, especialmente o borderline, estão associados ao suicídio completo ou tentativa de suicídio, né? As taxas de suicídio completados em transtorno borderline e antissocial é na ordem de 8 a 10% e 5% para transtorno de personalidade. Tem uma taxa muito alta de tentativa de suicídio. Todos esses comportamentos, como se cortar nos braços, nas pernas, nas coxas, né? É muito comum nessas tentativas de suicídio. Bem, esses aspectos assim são muito frequentes nos ambulatórios ali do hospital universitário, né? E cerca, né, de 10% do transtorno borderline de personalidade morre por suicídio, que é uma taxa bastante alta. Os comportamentos automutilantes também são muito frequentes, né? Esse, essa suicidalidade necessita de psicoterapia, de a prescrição de lítio, que a gente faz muito, né? Do tratamento do quadro depressivo, que normalmente está presente. Então, são pessoas que sempre têm um grande potencial autodestrutivo, são as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. O que é que funciona, né? Parece que o que funciona melhor para transtorno borderline de personalidade é a terapia dialética comportamental, criada pela Marshall Linehan, que ela mesma tem transtorno borderline de personalidade e ela viu o que é que funcionava para ela e traduz isso para as outras pessoas. Né? Bem, isso aí eu já
explorei bastante com vocês. Eu vou passar agora para o transtorno, vamos lá, antissocial, que é outro transtorno do cluster B, que é aquele dramático, impulsivo, né? O que é que essa pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial apresenta? Indiferença e insensibilidade aos sentimentos dos outros, irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais, incapacidade de manter relacionamentos, embora não haja dificuldade em estabelecê-los, baixa tolerância à frustração, baixo limiar para descarregar a agressão em quem quer que seja, incapacidade de experimentar culpa e aprender com a experiência, propensão para culpar os outros ou tentar justificar de forma plausível o comportamento, intensidade de comportamentos antissociais, comorbidades. Apresenta muita depressão maior, abuso e dependência de substâncias, jogo patológico, transtorno de ansiedade e de somatização. Prevalência em 3% dos homens e 1% das mulheres. O transtorno de personalidade antissocial, quem foi que escreveu? Pinel, né? Escreveu no século XIX, comum de um psicopata que não era necessariamente criminoso. Característica irresponsabilidade, falta de discernimento moral e crueldade. Ela tem uma dificuldade enorme em entender as normas de conduta da sociedade. Ela apresenta uma inferioridade psicopática. Já o Kraepelin apresenta 7 categorias de psicopata, né? O sociopata foi substituído por antissocial, né? E aí foram vários nomes, né? Que foi denominado personalidade antissocial, amoral, dissocial, associal, psicopática, sociopata. Mas o nome que ficou mesmo foi antissocial. Eram muito associados à criminalidade, como eu já falei, e Lombroso, que foi um psiquiatra italiano, ele dizia que o crânio dos antissociais tinha uma conformação específica, né? Claro que nós não temos essa comprovação hoje, né? Vários pesquisadores disseram que era uma anomalia moral e psíquica, né? Em que havia uma série de mudanças, né, no comportamento social e psíquico dessa pessoa, com um enorme desrespeito a qualquer regra, né? A regra é importante quando ela me beneficia. Quando ela não me beneficia, ela não tem nenhuma necessidade. Então, é um padrão de desconsideração e violação do direito dos outros, inicia na infância, começa na adolescência, conhecido também como psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade social. O indivíduo deve ter pelo menos 18 anos e ter tido a história de alguns sintomas de transtorno de conduta antes dos 15. Os indivíduos portadores desse transtorno não se conformam às normas pertinentes a um comportamento dentro dos sintomas dos quadros normais. Bem, frequentemente enganam, manipulam, a fim de obter vantagem pessoal ou prazer. É um padrão de impulsividade manifestado por um fracasso em planejar o futuro. Tendem a ser instáveis ou agressivos. Um desrespeito imprudente pela segurança própria ou alheia. Extremamente irresponsáveis. Pouco ou zero remorso, né? E não deve, esse comportamento estar presente somente no curso da esquizofrenia e do episódio maníaco. Como é que o DSM diz que é o que é que tem que caracterizar, né, a antissocial? Tudo isso que a gente já falou, só que de uma forma mais elaborada, né? Falha em se conformar às normas sociais com relação a comportamentos legais, indicada pela execução repetida de atos que podem constituir motivo de detenção, propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente, usar nomes falsos, ludibriar os outros para obter vantagem pessoal ou prazer,
impossibilidade ou fracasso de fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade indicadas por repetidas lutas corporais ou agressões físicas, desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia. O outro, irresponsabilidade consistente, indicada por um repetido fracasso em manter um comportamento laboral consistente em honrar obrigações financeiras, e a ausência desse comportamento durante a esquizofrenia ou durante o episódio maníaco. Muito bem. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Ai, ai. Vamos lá. Eu tenho que tirar isso aqui, né? Ah, os tratamentos são variados, mas muito pouco eficazes, né? Psicoterapia, modificação do comportamento, medicação. Usualmente eles não querem fazer nenhum tipo de tratamento, né? Os antissociais. As intervenções podem ser de todas essas, né? O terapia cognitiva pode ajudar, o incremento do funcionamento cognitivo é necessário. O propósito da terapia é revisar a eficácia pessoal e ensinar estratégias cognitivas para obter sucesso de uma forma ética, né? É improvável que o portador desse transtorno procure orientação ou conselhos. Tal indivíduo tem seus problemas como a incapacidade dos outros de aceitá-lo, não um desejo de restringir sua liberdade. Eles jamais podem se conformar às regras da sociedade. Eles podem, entretanto, aprender a conhecer algumas vantagens de revisar o seu comportamento. A psicoterapia analítica não é recomendada, né? E os tipos, você tem um psicopata primário, né, que seria um antissocial primário, mais sociabilizado. Então tem os psicopatas de alto desempenho, né, aqueles caras que são profissionais de diferentes áreas, mas que desrespeitam o zero pelos outros, né? Então tem uns psicopatas que a gente chama de alto desempenho, né? Eles não tem um psicopata de baixo desempenho, que é o que está lá nas cadeias, né? Está nos presídios, né? Esse é o criminoso mais típico, mas tem psicopatas que são corruptos, né? Que exercem os cargos mais altos de um país, né? E que continua sendo um antissocial, né? Extremamente bem-sucedido naquilo que ele se propõe a fazer. Professor, Tem, diz. como é que a gente vai conseguir diferenciar o transtorno de personalidade antissocial do narcisista? É uma comorbidade muito frequente. É a Tainã, que está falando? Não, Luana. Oi, Luana. Luana, é muito frequente a comorbidade, né, desses clusters. Então, por exemplo, uma pessoa paranoide pode ser também esquizoide, né? Uma pessoa aqui antissocial, ela normalmente é meio narcisista, ela se acha a última refrigerante gelado do deserto, né? Então, tem muitas comorbidades dentro desses clusters, né? Então, eu diria assim que 70, 80% das pessoas com transtorno antissocial têm também esse narcisismo, esse culto à personalidade, né? Quando você vê cultos à personalidade em diferentes áreas, especialmente na política, né? Normalmente é uma personalidade narcisista e com grandes traços de ser antissocial, né? E é interessante como, às vezes, as sociedades, né? Elas valorizam esse tipo de indivíduo, né? E assim e elevam essas pessoas aos cargos mais altos, né, das organizações, dos países, das instituições. É uma pena, né, que a sociedade faça essa apologia de pessoas tão narcisistas e tão antissociais. Mas é o que a gente vê frequentemente, não só no Brasil, né, no resto do mundo também. Tem muito narcisista e tem muito psicopata, né? Só para dar o exemplo clássico, né, o Hitler, né? Um exemplo clássico, o Stalin, um exemplo clássico, o Mao, né? São pessoas absolutamente narcisistas, né? E pessoas que matam as outras pessoas e acham que está tudo muito bem, está tudo muito bom, não tem problema nenhum, né? Matar milhões de pessoas, né? É, esse é o grau máximo de antissocial, né? Você matar não uma nem duas, mas milhões de pessoas, né?
É uma tragédia que o mundo vive, né? Mas é interessante como esses antissociais têm esse magnetismo, né? Que as pessoas acreditam nesse cara que vai salvar o mundo, que vai salvar o país, que vai salvar a instituição, que vai salvar isso, vai salvar aquilo, né? E não as pessoas que, através de trabalho, de cooperação, é que são capazes de fazer tudo isso. É complicado. Alguém mais tem algum ponto a levantar? Não, a gente continua. Ok? Professor? Oi. Fala um pouco mais alto, por favor. Popularmente, as pessoas falam que pessoas psicopatas são inteligentes. Isso é mito, né? Hum. Tem psicopatas inteligentes, sim, né? É como eu te falei aqui. Tem psicopatas que a gente chama de alto desempenho, né? Não precisa citar muitos, não precisa citar nenhum desses políticos que está aí nas manchetes, né? São pessoas que estão muito interessadas em seu próprio bem-estar, né? Em seu próprio acúmulo de riquezas, né? Que o povo está ligando para os outros. Mas tem um discurso, né? Que é diferente, que as pessoas acreditam nisso, né? É complicado, não? Pessoal, porque eu não almocei aqui, estou comendo aqui umas castanhas, tá? A gente vai continuando a aula. Mas alguém quer falar? Aí? A gente continua. Vamos lá. Fatores que predispõem, né? Tem um lado biológico, né? Eles têm um elétron normal, mas assim, o principal é o julgamento moral dele, que tem zero arrependimento, zero culpa, zero pena, né? Esse é o que mais caracteriza, né? Ele não tem, se ele faz alguma coisa errada, ele é inocente, ele foi injustamente condenado. Então, tem todas essas características, né, de zero arrependimento, zero culpa. É, esse, é, é, esses transtornos normalmente vão à júri, né? Aí muitos dos advogados dizem que ele é imputável porque ele tem um transtorno de personalidade, então tenta diminuir a punição. A reabilitação é uma coisa complicada e a reincidência, infelizmente, é muito frequente. Vamos para o último grupo de transtorno, né, que é o cluster C. A marca registrada desse transtorno ansioso da personalidade é atenção e apreensão. Como consequência disso, esse portador dessa pessoa que tem esse transtorno experimenta a crença frequente de que é socialmente inepto, desinteressante, desagradável e, portanto, inferior aos demais. A ansiedade aparece com maior exuberância sempre que tais pessoas vislumbram a possibilidade de ser objeto de apreciação por parte dos demais. Ele nunca se acha merecedor de nada. Normalmente, há isolamento social, né, uma constante evitação social. Eles evitam qualquer sensação, situação em que possam experimentar sentimentos desagradáveis de desapreço ou se submeterem ao julgo público, né? Com frequência, eles se utilizam de mentira com a intenção, não, estou doente, eu não posso ir, não, eu adoeci, não tive outro compromisso, para que eles não tenham um contato social. A pessoa com esse transtorno está sempre dissimulando sua verdadeira performance social, interpessoal e psicológica, procurando demonstrar aquilo que decididamente não é. É uma preocupação excessiva de estar sendo criticada ou rejeitada em quase todas as situações sociais, então ela foge dessas situações sociais. Não é que ela seja esquizoide, né? Ela tem um transtorno ansioso de personalidade. Sentimentos persistentes, né? E invasivo de tensão e apreensão. Preocupação excessiva em ser criticado ou rejeitado em situações sociais. Relutância em se envolver com as outras pessoas. Tem comorbidades frequentes com transtorno de humor e transtornos, especialmente de ansiedade, especialmente a fobia social, né?
prevalência de 0,5 a 1% da população, tanto em homens quanto em mulheres. Então, transtorno de personalidade esquiva, né? Que seria esse. Evita, né? Ela se acha inadequada, ela se acha hipersensível à crítica dos outros. Em pelo menos 4 desses critérios devem ser obedecidos. Evita atividades ocupacionais que envolvam em contato pessoal. Por exemplo, apresentar um trabalho, apresentar um seminário. Pronto, isso aí é a Maria. É terrível. O medo de qualquer crítica, desaprovação, rejeição. Reluta em envolver-se com pessoas, a menos que tenha certeza da sua estima. Mostra-se reservado em contatos íntimos, uma razão de medo de ser envergonhado ou ridicularizado. Preocupação com críticas ou rejeição em situação social. Inibição em situações interpessoais novas, em virtude desses sentimentos, né, de inadequação. Vê a si mesmo como socialmente inepto, sem atrativos, ou se sente inferior. E é extraordinariamente reticente a assumir riscos pessoais ou envolver-se em qualquer atividade nova, né, que poderiam ser embaraçosas. Então, assumir um cargo de chefia, Ave Maria, é extremamente complicado para esse tipo de pessoa. O outro transtorno é o transtorno anancástico, né, de personalidade, que é um padrão generalizado de perfeccionismo e inflexibilidade. As pessoas se preocupam com a observância de normas, das regras, com a organização a detalhes. Normalmente são escravizadas pelo simétrico, pelo limpo, pela ordem das coisas, né? Em termos dos seus pertences pessoais, como guarda-roupa, gaveta, mesa, até a questão da ocupação e da profissão. A preocupação com a origem das coisas é tanta que, não raras vezes, é impossível conciliar o sono. Se vem à mente a impressão de que os chinelos estão desarrumados, ou uma gaveta semi-aberta, ou talvez a porta não esteja trancada. É um zelo exagerado com a arrumação de banheiro, havendo desconforto em encontrar qualquer coisa que seja respingada, torneira gotejante ou algo fora do lugar. Essas pessoas são incapazes de suportar tudo aquilo que consideram como infração das suas próprias determinações de organização. Por isso são inflexíveis com elas próprias e com o que eles são mais próximos à observância de sua lei. O exagerado perfeccionismo, a precisão meticulosa e a constante repetitividade para que tudo saia de forma obsessivamente idealizada, torna esses indivíduos muito enfadonhos. Essas características de obtenção rígida, voltada para a perfeição, somada ao medo de que algo possa não estar perfeito, fazem com que essas pessoas tenham muita dificuldade para terminar aquilo que começaram. Não importa quão boa esteja a realização, mas sim a obsessiva impressão de que algo está faltando, que algo não está correto, que algo não está perfeito. As pessoas que têm esse transtorno têm dificuldade de expressar sentimentos de ternura, compaixão e compreensão dos sentimentos dos outros, né? Quando eles se dão ao luxo de lazer e recreação, fazem isso com tanto planejamento e meticulosidade, a ponto de sacrificar o próprio prazer, em benefício das regras e normas para que tenha prazer. Então, as características básicas desse transtorno é uma dúvida e cautela excessivas, preocupações com detalhes, regras, listas, organizações, perfeccionismo, procrastinação, escrupulosidade, conscienciosidade, preocupação exagerada com a produtividade, pedantismo, rigidez, inflexibilidade, apego à ordem. E as comorbidades mais frequentes é depressão, ansiedade e toque. Toque especialmente, né? Como é que o DSM-5 diz isso? Primeiro, preocupação tão extensa com detalhes, regras, listas, ordem, organização e horários que o ponto principal da atividade é perdido. Perfeccionismo, que interfere na conclusão das tarefas. Dedicação excessiva ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividade de lazer e amizades. Excessiva conscienciosidade, escrúpulos e flexibilidade em relação a assuntos de moral, ética e valores.
incapacidade de desfazer-se de objetos usados ou inúteis, relutância em delegar tarefas ou trabalho em conjunto com outras pessoas, adoção de um estilo de vida miserável quanto a gastos pessoais com outras pessoas. O dinheiro é visto como algo que deve ser reservado para catástrofe futura, é rígido e teimoso. E, por último, o transtorno de personalidade dependente. Encorajar ou permitir que outros tomem a maioria das decisões importantes da sua vida, subordinação das próprias ideias aos outros, sentir-se desamparado quando sozinho, por medo ou não conseguir se cuidar, medo de ser abandonado, capacidade limitada para tomar decisões sem conselhos ou asseguramento, funcionamento ocupacional prejudicado se a atitude independente é requerida. As comorbidades frequentes, a depressão, transtorno de ansiedade, fobia social, e esses são os critérios do DSM-5. Dificuldade em tomar decisões do dia a dia, são a quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento por parte de outras pessoas, necessidade que os outros assumam a responsabilidade pelas principais áreas da sua vida, dificuldade em expressar concordância, discordância dos outros, pelo medo de perder o apoio ou a aprovação, dificuldade em iniciar projeto ou fazer coisas por conta própria, em vista de uma falta de autoconfiança no seu julgamento e capacidade, vai a extremos para obter carinho e apoio dos outros, sente desconforto ou desamparo quando só, busca urgentemente um novo relacionamento como fonte de carinho e desamparo quando o relacionamento íntimo é rompido. A pessoa não consegue ficar sozinha. Preocupação irrealista com o temor de ser abandonado da sua própria sorte. Bem, pessoal, era isso. Estou agora me colocando aqui à disposição de vocês para que a gente possa discutir algumas dessas questões que foram apresentadas, né? Ok? Alguma dúvida, algum ponto, alguma questão?